Nós fizemos uma visita no gabinete de atendimento da deputada federal Alê Silva, no Vale do Aço. E realmente, eu fiquei muito emocionada com a história de vida dessa mulher que é uma grande representante da classe feminina em Minas Gerais. Eu quero contar um pouco da história da deputada para vocês de casa. É uma mulher guerreira, batalhadora, representa muito bem no parlamento, mas tem uma história de vida que é digna de ser contada aqui no nosso programa. Acompanhe com a gente agora. Autêntica, imponente, uma mulher que representa de verdade as mulheres aqui do Vale do Aço. Nós viemos visitar e bater um papo super irreverente com a deputada federal Alessandra Silva, a querida Alê. Tudo bem, Alê? Boa tarde. Boa tarde aí, pessoal. Para quem só tem o costume de me ver pelas redes sociais, ó, tô na TV também. Nós estávamos aguardando a Alê aqui para essa entrevista e acompanhamos uma participação dela em uma reunião online. A forma imponente que você fala, que você se expressa, que você defende os seus conceitos, não tinha como a gente abrir o programa senão falando da sua autenticidade. Agora, Alê, você foi eleita com 48.043 votos, né? É a única representante, deputada federal da nossa região. Foi a primeira vez que disputou e já levou. Como é que você recebeu isso? Então, eu sempre gostei de grandes desafios e nunca gostei de ser plateia. Eu queria estar no palco, queria estar ali atuando, trabalhando efetivamente. E, na verdade, assim, eu comecei a me interessar por política, foi a partir mais ou menos de 2014, né, que com o advento das redes sociais, isso nos possibilitou acompanhar mais de perto a política. A partir dali eu passei a ter interesse, passei a acompanhar algumas personalidades políticas do Brasil e comecei a entender que aquela pessoa lá atrás que não gostava de política, na realidade não gostava de politicagem. Era uma pessoa que queria transparência, acima de tudo, transparência e honestidade. Só que honestidade é obrigação. Eu falo assim que honestidade não é virtude, é obrigação de toda pessoa que assume a vida pública. Aí, em 2018, sem ter uma opção a quem eu apoiar, né? Na época começamos uma campanha muito forte no Vale do Aço para eleger um representante federal aqui da nossa região. E eu, analisando os nomes que estavam se colocando à disposição, na época não me interessei por nenhum. Aí, na falta de um nome ideal, eu mesma decidi colocar meu nome. Foi uma decisão muito repentina. Faltavam apenas 2 dias para vencer aquele prazo de 180 dias para as eleições, né? Então, eu só tinha mais 2 dias para me filiar. Decidi, entrei no sistema, me filiei e disse, agora eu sou candidata, sou pré-candidata a deputada federal. No início, essa notícia foi recebida com uma certa desconfiança, um certo desdém, né? Inclusive, a minha família não me apoiou na época. Sério? Não me apoiou. Tentaram me fazer desistir. Eu disse que eu não ia desistir, que era como se eu estivesse recebendo um chamado e eu tinha que atender a esse chamado. Que se eu não fizesse aquilo naquele momento, eu seria uma pessoa eternamente infeliz. Então você foi contra, na verdade, sua própria família para entrar na vida política. Exatamente. Que hoje te abraça, com certeza, depois de ver a representante que você se tornou, né? Hoje eu recebo todo o apoio, todo o carinho, as defesas, né, da minha família, mas na época essa notícia primeiro foi recebida meio com desdém. Não, ela não vai levar essa ideia adiante, ela está entrando para ajudar o partido, cumprir as cotas, né, femininas. E tal, mas na medida que a coisa foi avançando, que eu fui me dedicando, que eu fui estudando, que eu fui para a rua, saber exatamente o que o povão queria, né? Isso é muito importante, para poder criar minhas pautas, defender minhas bandeiras. Aí na hora que eles perceberam, não, ela não vai desistir, aí me pressionaram de todas as formas, para não levar essa ideia adiante, que eu iria ter uma decepção muito grande. Não, você vai insistir, não vai dar certo, aí você vai se decepcionar. Eu falei, não, eu não vou me decepcionar. Eu acho que a primeira vitória é essa, a decisão é concorrer. A vitória nas urnas, isso já iria depender do povo. Então, se eu não colocasse o meu nome à disposição das pessoas,
aí sim eu ia ser muito infeliz, como eu disse. O que você considera e pode destacar para a gente que até este momento, de 2018 para cá, foi possível você defender, que foi importante para a nossa região? Olha, para a nossa região, nós sempre defendemos o orçamento, né? Para quem não sabe, faço parte da Comissão de Finanças e Tributação, hoje eu sou a segunda vice-presidente, então na ausência do primeiro vice, do presidente, eu que assumo o lugar dele. Isso já aconteceu por algumas vezes. Esse ano eu tive a grata satisfação de fazer parte da Comissão Mista de Orçamento, onde eu ajudei a elaborar e a votar todos os relatórios da comissão. E mesmo não fazendo parte da Comissão Mista de Orçamento, junto ao governo, a gente briga pelos recursos, pelas políticas públicas do governo federal para que elas cheguem aqui. E pasme, eu daí percebi o quanto a nossa região de fato ficou desamparada por tantos e tantos anos por não ter alguém daqui. Porque é muito diferente o político que é daqui, ele se sente na obrigação extrema, não. Eu vou olhar para outras regiões, vou olhar para outras cidades, a gente não se omite a isso, mas eu tenho que caprichar aqui dentro, porque é aqui que eu moro, aqui que eu mantenho minhas atividades, eu saio ali na calçada, eu vou encontrar com alguém que vai me questionar sobre tudo isso, então há um capricho maior. E esse capricho que eu já estou tendo, tem 2 anos, e que demora às vezes a aparecer, né, os reflexos de tudo isso demoram a aparecer, nós ficamos sem isso por muitos anos. Então, não digo consertar, né, mas até esse meu trabalho chegar de fato, uma emenda impositiva que foi indicada para uma obra, para uma construção, até eu ver essa obra brotar do chão demora um pouco. Mas então são esses orçamentos, né? Tem vários já indicados, eu até convido quem estiver nos assistindo, basta acessar www.alesilvaoficial.com.br, é meu site. Tem um botãozinho lá, transparência, lá tem como entrar no meu feed da Câmara, que tem as nossas emendas impositivas, tem um informativo semestral, que a gente distribui, inclusive com os números de empenho. Então você entrando lá, você vai ver todos esses recursos, né? E para onde foram, qual a finalidade. Bom, conquista, que eu digo assim também, que foi para a nossa região, que foi para o estado, foi para o nosso país, né? Eu sempre digo que o meu maior feito foi ter evitado a aprovação de um projeto de lei junto à Câmara de Finanças e Tributação, que iria que ia autorizar a retirada de 25 bilhões de reais dos cofres públicos para atender interesses de seguradoras privadas. Pensa bem, 25 bilhões de reais equivale a 2 duplicações e meia da nossa BR-381. Essa BR-381, ela está previsto de ser investido nela 10 bilhões de reais, dela aqui de Belo Horizonte até Vitória, no Espírito Santo. E esse projeto de lei, um único projeto de lei, iria causar um estrago 2,5 vezes a mais do que nós iríamos gastar aqui. E eu sozinha, né, consegui obstruir toda a pauta, consegui reunir votos para conseguir arquivar aquele projeto. Então eu digo o seguinte, se a gente nem sempre consegue aprovar um projeto bom, né, para o Brasil e tal, porque nós ainda somos minoria na Câmara, eu falo assim, deputados que pensam como eu penso, ainda somos minoria, mas aqueles que a gente consegue evitar, às vezes são até bem mais importantes. Eu li a sua biografia e eu fiquei admirada com a sua história, que eu não conhecia até então, mas essa história eu quero contar aqui. A gente está no gabinete de base, que fica em Ipatinga, no Vale do Aço. Tem um cantinho especial ali, todo decorado, que eu quero levar o pessoal lá para conhecer. Vamos? Vamos. A gente já está aqui no cantinho onde a Ale faz os atendimentos no Vale do Aço. E eu tô ansiosa para contar a sua história para o pessoal de casa, Ale, porque a sua história, ela é admirável, ela é surpreendente desde a sua infância. Você já era uma representante de muitas causas quando criança. Você morava com seus pais, né, com sua mãe, tinha quantos irmãos? Você chegou a ser adotada, Ale? Exatamente. Eu sou natural de Petrópolis, né, Rio de Janeiro. A minha infância até os 7 anos de idade foi uma infância muito difícil, a gente vivia uma pobreza muito grande. Eu fui criada até os 7 anos
numa favela, na cidade, ou melhor, no município de Petrópolis. Muitos até confundem aquele lugar com Magé, mas não é, bem na divisa. É uma favela entre Petrópolis e Magé. E lá a gente passava falta de tudo, né? Inclusive falta de comida. Minha avó, na época, até era aposentada, mas muito doente, então ela passava a maior parte do tempo hospitalizada. A nossa mãe biológica também tinha problemas de saúde. E éramos eu e mais 2 irmãos. Um irmão 1 ano mais velho do que eu e o outro, que era tipo, eu tinha 7 anos, ele devia ter os 2 aninhos, então ele era bem pequenininho. E a gente ficava praticamente o tempo todo na rua, dependendo da boa vontade de vizinhos, de amigos, mas nós já tínhamos consciência que a gente tinha que trabalhar para conseguir as coisas. Então, quando, tipo assim, a fome, né, apertava, não, eu quero comer e tal, não tem nada em casa, a gente oferecia nossos trabalhos. Então, eu pegava aquela caixinha de bala, aquele saquinho de bala, e ia pro sinal vender, né? Do dinheirinho que dava ali, a gente pagava lá pro mercadinho, a gente tinha pego, pagava a parte deles, e a diferença a gente consumia. Só que às vezes a diferença era tão pequenininha que só dava para comprar bala também, né? Então, muitas das vezes a gente chegava a matar a fome chupando bala. Tanto que hoje eu tenho nojo de bala. Não gosto de bala, gente. Só de ver, a gente pega um certo trauma. Isso você tinha 7 anos? Foi mais ou menos dos 7, né, mais ou menos da época que eu tenho memórias da minha infância até os 7 anos. Com 7 anos de idade, eu fui adotada por um casal de descendentes de alemães. Estava lá no Rio, lá em Petrópolis, né, melhor dizendo. Recebemos a visita de um tio que já morava em Santa Catarina há bastante tempo. E a minha avó biológica, né, ela pediu a ele que levasse o meu irmão. Meu irmão, por ser mais velho e tal, ela disse assim, não, estamos aqui com 3 crianças, tá difícil, é pouco dinheiro, não tenho tempo para cuidar, a mãe deles também sempre está muito doente, me ajuda, leva um deles. Leva o mais velho, que já é mais fácil, porque o casal que está disposto a adotar é um casal já mais idoso, então vou levar uma criança um pouquinho mais velha para não dar trabalho. E esse nosso tio, ele escreveu uma carta para esse casal comunicando que estaria levando um menino para ser adotado. Só que daí passaram-se alguns dias e a minha avó mudou de ideia, disse assim, não, leva a menina, porque a menina para viver nesse meio aqui é mais difícil, na rua, né, solta é a própria sorte, eu acredito que para ela vai ser melhor conviver com esse casal do que o menino. Aí ele não fez objeção, né, e eu fui. E na época, eu e meu irmão mais velho, nós usávamos as mesmas roupas, nós não tínhamos como escolher, isso aqui é de menino, isso aqui é de menino. Então, como de menino é o preponderante, né, então eu usava as roupas do meu irmão e foi com essas roupas que eu viajei. Quando eu cheguei em Santa Catarina, lembro até hoje, dia 7 de outubro de 1980, a minha mãe adotiva olhou pela janela e ficou olhando, e na medida que eu fui me aproximando, ela foi me observando, e ela disse assim que o primeiro impacto que ela teve assim, lá eles furam a orelha dos meninos, né? Porque eu tinha a orelha furada, estava usando brinco. Aí ela perguntou pro meu tio, mas por que ele tem a orelha furada? Aí falou assim, não é ele, é ela. Aí ela ficou decepcionada, não, mas a gente estava esperando um menino. Nós queremos um menino, porque aqui na roça o serviço é pesado e a gente precisa de alguém para ajudar na roça. Aí meu tio falou assim, mas agora é difícil devolver, levar de volta para o Rio. Aí nisso meu pai adotivo chegou, né, o seu João Yantes. Ele olhou e falou assim, não, vamos ficar com ela. De repente ela consegue trabalhar aqui na roça, consegue me ajudar. Aí, como eu te falei, né, meu primeiro grande desafio da vida foi aos 7 anos de idade provar para os meus pais adotivos que eu podia trabalhar tão bem quanto um menino, um homem. E assim eu fiz, né? Fiquei com eles na roça, trabalhei, aprendi a trabalhar com gado leiteiro, gado de corte,
plantar milho, feijão, estudei. A gente observa que você tem um carinho muito grande realmente pelas questões. Isso. Por animais, pelas questões da terra. A gente vê aqui no calendário que acompanha os animaizinhos aqui, você fazendo a criação das galinhas, você tem essa pegada, eu né? Eu digo que eu tenho essa origem na roça, né? Apesar que eu fui já grandinha, mas ainda deu tempo de eu pegar ter esse apego com as coisas naturais, com os animais, né? E com as pessoas simples da roça também. Você tem uma história muito bonita que precisou de muita força, mas a gente sabe que por trás da deputada Ale Silva, que defende causas, tem uma mulher, tem um ser humano também muito sensível, né? Como é que você lida com essa informação, Ale, de ter sido adotada, de ter vendido balas para poder, de alguma forma, ajudar a sua família? Isso tudo que você contou pra gente, em algum momento da sua vida te fez repensar, te fez ficar triste, ou você usou isso como combustível? Como combustível, sempre. Eu sempre digo também, não tenho vergonha de dizer, né? O primeiro grande desafio foi esse, de ter que provar para meus pais que eu merecia estar ali, né? Não foi uma coisa, uma dádiva, não veio de graça. A segunda coisa também é porque na roça eu só tive a oportunidade de estudar até o 4º ano do ensino fundamental. Dali para frente nós não tínhamos nenhuma escola por perto e como eu era muito criança ainda, né, eu concluí o 4º ano, eu tinha uns 10 anos de idade, 11 anos de idade no máximo. Eu tive que esperar chegar à maioridade civil para daí poder ir para a cidade e dar continuidade aos meus estudos. Então eu fui com 16 anos. Porque com 16 anos eu já atingi a capacidade parcial, né? Eu já podia assinar documentos, já podia ter carteira assinada. E com isso eu fui para a cidade e dei continuidade aos meus estudos. Mas eu tenho muito orgulho de dizer, com 16 anos de idade eu comecei o 5º ano do ensino fundamental, mas com 21 anos eu estava dentro da faculdade de Direito, como qualquer um outro que tivesse dado sequência normal aos estudos. É, muita garra. Hoje você é casada, é mãe, né? Isso, mãe de uma menina de 16 anos, a Vitória, casada com o Wagner, vivo num sítio, como você mesmo viu aí, né? Voltei às origens, em parte, né? Voltei às origens. E a gente dá muito valor às coisas, né? A tudo que está ao nosso redor. Isso é muito importante. Você falou de Petrópolis, falou de Santa Catarina, falou até dessa ligação com a Alemanha por conta dos seus pais, mas o Vale do Aço tem um cantinho especial no seu coração. Não, né? o Vale do Aço, eu hoje vivo há mais tempo aqui do que vivi em qualquer outro lugar, né? Eu vivo aqui no Vale do Aço desde 1995, cheguei aqui em abril de 95. Inicialmente morei aqui na cidade de Ipatinga, no bairro Iguaçu. Depois eu fui trabalhar em Coronel Fabriciano, porque eu optei por atuar na área trabalhista e a Justiça do Trabalho é lá. Mudei para lá, coloquei o meu escritório em Fabriciano, né? Casei lá em Fabriciano, hoje tenho residência lá, mas como eu sempre digo, eu atuo nas 4 cidades do Vale do Aço, né? A gente tem esse olhar todo especial para cá. E a gente fica feliz com isso, né? Ale, para finalizar a nossa entrevista, primeiro eu quero te agradecer pelo bate-papo, foi muito enriquecedor, tenho certeza que o pessoal de casa que não conhecia um pouco do seu passado, apesar de ser público, né, por você ser uma figura pública, mas essas intimidades contadas por você mesmo chegam de uma forma diferente pra gente. Tenho certeza que enriqueceu você no seu horário de almoço aí em casa também, nesse sabadão. Nós queremos fechar com um bate-volta que sempre fazemos com os nossos entrevistados. Nós vamos falar, eu vou falar uma palavra e você vai remeter, né, verbalmente o que essa palavra te lembra ou significa para você, tá bom? Isso. Vamos lá então? Tô curiosa para fazer o bate-volta com a nossa deputada Ale Silva. Falar uma palavrinha, você vai remeter para mim o que ela te lembra, tá bom? Vamos começar então. Um sonho, Ale. Um Brasil melhor. Uma lembrança. Ai, meus pais adotivos. Os nomes que você falou? Hildegard Kormann Jantsch e João Jantsch. Alemão isso, né? Descendentes de alemães. Inclusive, a gente teve uma dificuldade muito grande no início, porque eles só falavam alemão e eu só falava português. E você teve que ensinar um pouquinho para eles. Exatamente, e eles me ensinar um pouco do alemão para a gente conseguir se entender dentro de casa. Então vamos pegar esse desfecho aqui e uma frase em alemão que te marca.
Uma frase? Ou uma palavra. Ah, tá, uma palavra. Você sabe que o alemão não tem um vocabulário muito carinhoso, né? É. A forma de falar Tá, alemã. então vamos lá. Kema ema vor Witz. Traduzindo? Vamos sempre em frente. Um ritmo musical. MPB. Só MPB? Só MPB. Não gosto de um sertanejo. Um pouco. Não, quem é do sítio, é da roça, tem que curtir um sertanejo. Eu gosto de MPB, eu gosto de clássica e algumas coisas do sertanejo. Eu gosto mais de sertanejo raiz. Ah, raiz, então tá justificado. É sertanejo raiz. Comida. Comida mineira. Olha, eu sei que você gosta de todos os animais, mas se a gente te perguntar um bichinho de estimação. 14 cães. 14? 14 cães. Inclusive finalizou agora o nosso Abril Laranja, né? Isso. Que era contra a crueldade animal também. Isso. Nós até tivemos uma matéria super especial no mês de abril. Ale, para finalizar, uma frase ou algum conselho que você possa dar aos brasileiros neste momento que estamos vivendo. Foco, força, fé, não desistam, porque nós não vamos desistir de vocês.